A carta do tarô à Torre é geralmente associada a eventos inesperados e situações perturbadoras que mudam repentinamente a nossa vida. Ela representa a quebra de estruturas e padrões estabelecidos, bem como a necessidade de mudanças profundas e transformações radicais. Esta carta, para mim, pode ser relacionada ao princípio da ação e reação, também conhecido como a lei da causa e efeito. Essa lei sugere que toda ação gera uma reação e que as consequências de nossas escolhas e ações voltam sempre para nós, seja de forma positiva ou de forma negativa. A imagem da torre representa uma estrutura sólida e estável, ou seja, um acúmulo de ações a um determinado objetivo, que vai trazer uma cristalização, uma fixação ou uma estabilidade. A torre é atingida por um raio, que pode ser interpretado como uma ação que gera uma reação violenta e imprevisível. Algo que foi construído de forma inadequada ou em bases frágeis, e agora precisa ser derrubado para dar espaço a algo novo. Para construir qualquer coisa, necessitamos primeiramente de um espaço vazio, de uma folha em branco, de um terreno livre de ervas daninhas. A derrubada da torre pode ser vista como uma forma de correção de curso, um meio de remover as coisas que não estavam funcionando e abrir caminho para algo melhor e mais forte. No entanto, também é um lembrete de que a ação e a reação podem ter consequências imprevisíveis e muitas vezes negativas. Por isso, é importante lembrar que as escolhas que fazemos hoje podem ter um impacto duradouro em nossas vidas e na vida dos outros. A Carta da Torre nos convida a sermos cuidadosos em nossas ações e a considerar as consequências de nossas escolhas antes de tomá-las. Okeruná, que significa algo como não fique com raiva ou não se irrite. Essa expressão é frequentemente usada como uma forma educada de acalmar alguém que possa estar chateado ou irritado com algo. Uma maneira de suavizar a situação e evitar conflitos. Também pode ser usada para expressar desculpas ou arrependimento por ter feito algo que causou a ira de outra pessoa. Essa carta, alinhada com a carta da torre, traz a calidez e a imagem do elemento fogo, mas um fogo aliado a uma personalidade colérica. Um dos 4 temperamentos descritos pela medicina antiga grega e pela teoria dos 4 humores. As emoções coléricas incluem raiva, agitação, irritação, impaciência e frustração. As pessoas com personalidade colérica tendem a ser impulsivas, energéticas e dinâmicas, mas também podem ser irritáveis, hostis e agressivas. Quando as emoções coléricas não são expressadas adequadamente, elas podem causar conflitos e tensões, afetando negativamente o bem-estar emocional e físico das pessoas envolvidas. No entanto, quando as emoções coléricas são gerenciadas de maneira saudável, elas podem ser uma fonte de energia e motivação positiva. Por exemplo, a raiva pode ser usada para proteger e defender, e a impaciência pode ser usada para motivar a ação e a mudança. A gestão saudável das emoções coléricas pode ser alcançada por meio da compreensão de suas causas e origens, pelo desenvolvimento da autoconsciência e da inteligência emocional e pela aprendizagem de técnicas de resolução de conflitos e habilidades de comunicação eficazes. O autocontrole e a habilidade de expressar as emoções de maneira clara e assertiva também são importantes para evitar conflitos e reduzir o estresse. As emoções são criadas por uma complexa interação entre a biologia, a cognição e o ambiente em que vivemos. Em termos gerais, as emoções são geradas pelo cérebro em resposta a estímulos externos ou internos, que são interpretados
como relevantes ou significativos. As emoções começam a ser criadas quando o cérebro recebe informações sensoriais, como visão, audição, tato, olfato e paladar, a partir do ambiente. Essas informações são então processadas em diferentes áreas do cérebro, incluindo o córtex pré-frontal, a amígdala e o hipotálamo, que interpretam o significado e a importância desses estímulos. Além disso, as emoções são influenciadas pelas nossas crenças, expectativas, valores e experiências passadas. Por exemplo, se alguém tem uma crença de que a água é perigosa, a visão de um lago pode desencadear uma resposta emocional de medo ou ansiedade. As emoções também são influenciadas por fatores hormonais e neurotransmissores, como a serotonina, dopamina e noradrenalina. Por exemplo, a liberação de noradrenalina pode desencadear uma resposta de luta ou fuga em uma situação estressante. Uma vez criadas, as emoções podem influenciar nossos pensamentos, comportamentos e reações fisiológicas, como a frequência cardíaca, a respiração e a sudorese. As emoções também podem ser expressas de várias maneiras, incluindo a linguagem corporal, a fala e as expressões faciais. As emoções desempenham um papel importante na nossa capacidade de nos adaptar e responder às demandas do mundo ao nosso redor. Aí, nos enlaçamos com a carta do cavaleiro, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Eu, como cavaleiro, consigo domar os meus 4 elementos, meus instintos selvagens, o meu querer por querer. Consigo gerar um pentagrama equilibrado e perfeito. Consigo ser o mestre de minhas ações e reações. Consigo caminhar pelas minhas sombras para trazer uma intermediação, conectando a razão e a emoção, a luz e a sombra. 9 corações, copas, emoções, emocional. Consigo ser o mestre de mim? Ou sou dominado por minhas emoções desequilibradas? O número 9 sintetiza as qualidades dos números anteriores. Representa o final do ciclo, a sabedoria e a sapiência, o entendimento das experiências, o domínio do instinto, a realização do ser e não do ter. O escuro, a lua, o moldar a vida. A magnetizadora das experiências necessárias para que possamos crescer através de oscilações e ciclos. Sou co-criador nas minhas experiências ou um mero ator secundário? A lua crescente nos chama a reflexão, o que damos força diariamente na nossa vida. Damos força a uma visão de escassez? A uma visão de que sempre estamos perdendo algo? Ou somos capazes de multiplicar meio limão? O símbolo de Mercúrio dos romanos, ou Hermes dos gregos antigos, o Trimegisto, rei, poder de escolha, legislador, força de realização, e sacerdote, vontade, desejo imparável, coração, razão apaixonada. Como um bastão, símbolo associado a poder, autoridade, proteção, orientação e suporte. Na mitologia grega, por exemplo, o bastão era o símbolo de Hermes, o mensageiro dos deuses, e representava a capacidade de conduzir as pessoas ao conhecimento e à verdade. Já na tradição cristã, o bastão é frequentemente associado ao cajado do pastor, que simboliza o cuidado, a liderança e a proteção do rebanho. Na tradição mágica e esotérica, o bastão é frequentemente utilizado como uma ferramenta ritualística para direcionar e canalizar a energia, como uma extensão do poder e da vontade do mago ou da maga. O bastão pode representar também o elemento fogo ou ar, dependendo da tradição ou do sistema mágico. Como você conduz seu fogo? Colericamente, destruindo todas as oportunidades de expansão
queimando a tudo e a todos ao seu redor, com imprudência e impaciência? Na tradição esotérica, o elemento fogo é muitas vezes associado ao plano mental e ao poder do pensamento. Dessa forma, o fogo pode ser entendido como um instrumento mental que pode ser utilizado para direcionar a nossa vontade e a nossa capacidade criativa. O elemento fogo é frequentemente considerado como uma força vital que representa a energia, a paixão, a motivação e a transformação. Por exemplo, quando nos sentimos desmotivados ou sem inspiração, podemos invocar a energia do elemento fogo para nos estimular e nos motivar a tomar ações que nos levem em direção aos nossos objetivos. Da mesma forma, o fogo pode ser utilizado para nos ajudar a transformar pensamentos negativos em positivos, permitindo-nos superar crenças limitantes e bloqueios mentais. Além disso, o elemento fogo também pode ser visto como uma força purificadora, que pode nos ajudar a queimar padrões de pensamento e comportamento que não nos servem mais. Dessa forma, o fogo pode ser utilizado como um instrumento de autoconhecimento e transformação pessoal. Mercúrio também é associado a um tridente. O tridente é um símbolo antigo que tem sido associado a muitos deuses e deusas em diferentes culturas. Ele é geralmente representado como um objeto com 3 pontas, que podem simbolizar muitas coisas, como por exemplo, as 3 fases da Lua, o passado, o presente e o futuro, o céu, a terra e o submundo, ou ainda as 3 partes da personalidade humana, mente, corpo e espírito. Em algumas culturas, o tridente é visto como um símbolo de poder sobre as energias de construção, destruição e manutenção do universo. A energia de construir, que é responsável por criar novas coisas e possibilitar o crescimento. A energia de destruir, que é responsável por desfazer o que já não serve mais e transformar as coisas. E a energia de manter, que é responsável por preservar o que já existe e manter o equilíbrio. O tridente pode ser visto como um símbolo que inspira a busca pelo equilíbrio entre as forças opostas da vida e a sabedoria necessária para lidar com essas energias de forma consciente e responsável. A palavra viajante tem sua origem no latim viaticum, que significa provisão para a viagem. Originalmente, viaticum era utilizado para se referir a provisões de comida, água e suprimentos que um viajante deveria levar consigo para uma jornada. Com o tempo, o termo passou a ser usado para designar o próprio viajante. Quais são as provisões que você leva na sua viagem chamada vida? De que você se alimenta? Qual é a sua rota? O que você leva na sua bagagem? Apesar de estarmos conectados com todas as formas de vida, já não somos guiados apenas pelo instinto e pela alma-grupo, que é uma consciência coletiva que guia as ações dos animais e outras formas de vida. Nos tornamos responsáveis por nossas próprias escolhas e ações. A diferença entre o reino hominal e os demais reinos da natureza é a consciência, que nos permite construir nosso caminho único e individual, nossa viagem através da consciência de nossas escolhas. Seja o viajante de sua vida, cocrie sua realidade. O homem é a única criatura que deve ser educada. Não pode ser educado pela simples razão de que é ele quem deve educá-la. Immanuel Kant. Humildemente eu agradeço aos mestres oraculares. Namastê, gratidão.